Partes da gramática. Trabalho apresentado por Gisele Rodrigues, Larissa Girotto, Maria Eduarda Silvestre e Pietra de Oliveira. Olá, professora, seja muito bem-vinda ao nosso trabalho. Eu me chamo Gisele e irei apresentar um pouquinho sobre o estudo morfológico. O estudo morfológico é a parte da língua portuguesa que se dedica a analisar a estrutura, o formato e a classificação das palavras. Entre eles estão adjetivo, advérbio, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição, pronome, substantivo e verbo. Explicarei agora algumas definições e exemplos. Adjetivos. Eles são responsáveis por atribuir características positivas ou negativas ao indivíduo, como por exemplo, meu namorado é inteligente. Inteligente seria o adjetivo da frase. Advérbio. Eles são sempre utilizados próximos a verbos, adjetivos e outros advérbios, pois modificam de alguma maneira o sentido dessas palavras dentro da oração, como por exemplo, os amigos saíram tarde. Tarde seria o advérbio. Artigo. São variáveis em gênero e número e servem para determinar os substantivos de modo vago ou preciso, como por exemplo, a vassoura está velha. A seria o artigo da frase. Conjunção. Elas têm a função de ligar sentenças e ideias dentro de um texto ou mesmo termos de uma mesma função sintática, atribuindo a eles um papel semático. Exemplo, elas são conhecidas em muitos casos como conectivos. Interjeição. São palavras invariáveis que servem para exprimir sentimentos e emoções. Podem vir acompanhados graficamente de pontos de exclamação. Exemplo, ufa, já podemos comer. Ufa seria a interjeição. Numeral. São palavras variáveis que indicam termos numéricos, atribuindo aos termos e seres quantidades ou os situando em alguma sequência. Exemplo, meu primeiro amor veio a falecer. Primeiro seria o numeral. Pronome. Classe gramatical que sofre flexão em relação ao gênero e ao número, usados para acompanhar, substituir ou fazer referência ao nome. Exemplo, o Joãozinho é super inteligente. Ele é meu crush eterno. Ele é o pronome. Preposição. Um grupo de palavras invariáveis que tem a função de relacionar dois termos de uma mesma oração, subordinando um ao outro. Exemplo, vou à praça encontrar minha mãe. A seria a preposição da frase. Substantivo. Eles nomeiam pessoas, cidades, estados, países, objetos, animais, vegetais, sentimentos, enfim, as coisas de maneira geral. Palavras como Maria, Rio de Janeiro, Minas Gerais, boné, cobra, alface, amor e milhares de outras que são todas chamadas de substantivos. Verbo pode indicar estado, fenômenos da natureza ou ações. Exemplo, todos parecem meio loucos. Parecem, verbo de estado. Choveu muito ontem à noite. Choveu, verbo do fenômeno da natureza. Maria corre pela manhã. Corre, verbo, ação. O estudo semântico é a ciência que estuda o significado e a interpretação dos significados das palavras, frases ou expressões dentro de um contexto específico. Ele tem como objetivo explicar o sentido da mensagem que está sendo transmitida, estudando como a estrutura de sons, sílabas, palavras e enunciados impacta em seu significado e em sua compreensão. Também se relaciona com outro campo da linguística, a síntese. A semântica é dividida em duas vertentes. Semântica descritiva, também chamada de semântica sincrônica, que estuda a significação das palavras na atualidade, e semântica histórica, também chamada de semântica diacrônica, que estuda o significado das palavras em determinado espaço de tempo. No campo de estudo da semântica, há alguns conceitos que são básicos para o entendimento dos significados das palavras, que são sinonímia e antonímia, em que os sinônimos designam as palavras que possuem significados semelhantes. Os sinônimos perfeitos possuem significados idênticos, como após, depois, léxico e vocabulário, enquanto sinônimos imperfeitos possuem significados parecidos, como cidade e município, córrego e riacho. E os antônimos são palavras que possuem significados contrários, como claro e escuro, feliz e triste. Paronímia e homonímia, em que as parônimas são palavras que possuem significados diferentes, porém se assemelham na pronúncia e na escrita, como inflação, que significa alta dos preços, e infração, que significa violação.
enquanto os homônimos são palavras que ou possuem a mesma pronúncia ou possuem a mesma grafia, entretanto, possuem significados diferentes, como taxar com CH, que significa atribuir defeito, e taxar com X, que significa fixar taxa. A polissemia, em que a polissemia representa o conjunto dos vários sentidos de uma palavra ou locução, e a conotação e denotação, em que a conotação designa o sentido virtual, figurado e subjetivo da palavra. Na maioria das vezes, a conotação é utilizada nos textos poéticos com o intuito de produzir sensações no leitor, e a denotação designa o sentido real, literal e objetivo da palavra. Ela é muito utilizada nos trabalhos acadêmicos, jornais, manuais de instruções, entre outros. Chamamos de estudo lexical o conjunto de palavras que pertencem a uma mesma família, a uma mesma área de conhecimento, e que está dentro do lexo de alguma língua. Por esse motivo, seus usuários agem sobre ela de acordo com as práticas sociais e culturais que desenvolvem, configurando assim a noção de campo lexical. Nesse conjunto de palavras que estão ligadas através de relações de significado, novos lexemas são constantemente incorporados, provando que o campo lexical não é algo fixo e imutável. Pode parecer uma definição complexa, mas todos nós sabemos exatamente do que se trata. Pois, de acordo com a área de conhecimento na que atuamos, dispomos de um vocabulário bem específico, utilizado em momentos adequados. Exemplo: campo lexical do futebol: gol, chuteira, trave, time, entre outros. Existem 2 exemplos diferentes para o estudo, que são as que pertencem à mesma área de conhecimento, por exemplo, trabalho vem de trabalhador, salário, e também as formadas por composições, exemplo, mar, marítimo, marinheiro, marujo. Nenhum falante consegue dominar o lexo da língua que fala, já que o mesmo é modificado constantemente através de palavras novas e palavras que não são mais utilizadas, além também de possuir uma quantidade muito grande de palavras, o que impossibilita alguém de arquivar todas em sua memória. Então, podemos concluir que o lexo da língua pertence à comunidade na qual está inserida. Por esse motivo, seus usuários agem sobre ela de acordo com as práticas sociais e culturais que desenvolvem, configurando assim a noção de campo lexical. Oi, meu nome é Pietra, eu sou do segundo ano A e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é estudo sintático. Estudo sintático é o estudo da função de cada termo de uma oração. Esses termos são classificados em essenciais, integrantes e acessórios. Os termos essenciais são os termos que servem de base na construção da oração. Por isso são chamados assim. Os termos essenciais são 2, os sujeitos e o predicado. Os sujeitos podem ser determinados ou indeterminados. Quando são identificados, são determinados. Quando não são, são indeterminados. Quando o sujeito é subentendido, mas não aparece escrito na frase, é chamado de sujeito determinado oculto, como por exemplo, agir conforme suas explicações. O sujeito é eu, mas não está escrito na frase. Os sujeitos determinados podem ser simples ou compostos, conforme contenham um ou mais núcleos. Se aparecer uma frase com somente um núcleo, é um sujeito determinado simples. Se houver 2 ou mais, são compostos. Por exemplo, os livros estão na mesa. É um sujeito determinado simples, pois se trata dos livros. Agora, os livros, as canetas e as borrachas estão na mesa. Tiveram 2 ou mais sujeitos, por isso são compostos. Os sujeitos também podem ser inexistentes, quando na oração houver apenas o predicado, como por exemplo, está um frio. Agora vamos falar um pouquinho sobre os predicados, que é a informação que se dá ao sujeito. O predicado pode ser verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal é quando o seu núcleo é um verbo que expressa uma ação, como o Senhor mostrou uma imagem. O predicado é mostrou uma imagem e o núcleo é mostrou. Quando o núcleo do predicado verbal tem sentido completo e não precisa de complemento, ele é um verbo intransitivo. Por exemplo, a vítima morreu. O predicado é o morreu e o núcleo é morreu. Não tem necessidade de um complemento. Agora, quando precisa de um complemento, é um verbo transitivo. Por exemplo, vou fazer o almoço.
Fazer, o almoço, é o predicado e fazer é o núcleo. Se você falasse vou fazer, a frase ficaria sem sentido. O predicado pode ser nominal quando o seu núcleo é um nome e o seu verbo é de ligação, ou seja, que expressa um estado. Essa matéria é extensa. O predicado é extensa, cujo núcleo é extensa. O predicado pode ser verbo nominal quando apresenta dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. As crianças chegaram felizes. O predicado é chegaram felizes e o núcleo é chegaram e estavam felizes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os termos integrantes. Os termos integrantes são termos que servem para completar o sentido de outros termos da oração. Eles podem se dividir em três: os complementos verbais, complementos nominais e agente passiva. Os complementos verbais têm a função de completar o sentido dos verbos. Os complementos verbais podem ser objeto direto e objeto indireto. O objeto direto é quando o complemento não é ligado ao verbo através da preposição obrigatória. Agora, o objeto indireto é quando ele é ligado ao verbo através de uma preposição. O complemento nominal. Complemento nominal é um termo utilizado para completar o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Agente da passiva. O agente da passiva é o termo que indica quem executa a ação, na voz passiva, e vem sempre seguido de preposição. Por exemplo, o bolo foi feito por mim. O agente da passiva é por mim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os termos acessórios da oração. Os termos acessórios são os termos que servem para acrescentar uma informação, mas que se foram excluídos da oração não vão afetar em nada. Eles podem ser divididos em quatro: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Adjunto adnominal é o termo utilizado para caracterizar um substantivo através de adjetivos, artigos, numerais, pronomes ou locuções adjetivas. O adjunto adverbial é o termo que utiliza para modificar um verbo ou intensificar o sentido de um verbo, advérbio ou adjetivo. O aposto é um termo que tem a função de explicar, ampliar outro termo. Por exemplo, sábado, dia 7, não haverá aula de música. O aposto é o dia 7. O vocativo é um termo para atrair a atenção do interlocutor. Por exemplo, senhora, não esqueça o seu saquinho. O vocativo é o senhora, que foi usado para atrair a atenção. É isso. A gente acabou de falar aqui sobre um pouco de todos os estudos sintáticos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Este foi o nosso trabalho. Obrigada pela presença. Eu espero muito que tenham gostado. E é isso. Até uma próxima. Tchau.